Olá, veja agora o que virou notícia no dia de hoje. Ministro da Saúde diz que o Brasil comprou mais de 560 milhões de vacinas. Dória garante que o transporte público do estado de São Paulo não sofrerá alterações com as novas medidas de restrição. Economia. BNDES tem lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Vaticano esclarece que homossexualidade é pecado. Confira ainda nesta edição. Cães treinados combatem a Covid-19. Essas e outras notícias que foram destaque no dia de hoje, você confere a seguir. Quarta-feira, 17 de março de 2021, verão brasileiro. Acompanhe, a partir de agora, a edição de hoje do 8 News. Bem-vindos à edição de hoje do 8 News aqui na TV 8. Terminando aí mais uma jornada de trabalho e, claro, sempre com aquele tempo para ficar muito bem informado. Obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaque às notícias sobre a Covid-19 e muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando a todos aí com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos parceiros que transmitem aí o nosso editorial, a TV 8 de Porto Velho, lá em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E abrimos o editorial de hoje em nossa cobertura especial sobre a pandemia de Covid-19. E a notícia vem de Brasília. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil contratou para este ano mais de 560 milhões de doses contra a Covid-19. Além disso, ele afirmou também que outros 13 milhões estão em negociação com o laboratório norte-americano Moderna. Ainda segundo o ministro, todos os brasileiros devem estar vacinados até o final do ano. Confira então todos os detalhes sobre esse assunto em nossa cobertura especial sobre a pandemia de Covid-19 e também em nossa reportagem inicial na tela do 8 News. Acompanhe. A partir desta quarta-feira, a Fiocruz entregará as primeiras vacinas produzidas pela instituição aqui no Brasil, com matéria-prima importada, para o Programa Nacional de Imunizações. Até o fim da semana, serão 1.800.000 doses disponíveis para o Ministério da Saúde distribuir aos estados. E as entregas semanais do Instituto Butantan continuam. Nesta segunda-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde mais 3.300.000 doses da Coronavac, também com ingrediente farmacêutico ativo importado. Ao todo, o Brasil já contratou mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o ano de 2021. Outros 13 milhões de doses do laboratório americano Moderna estão em fase de negociação. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, 562 milhões de doses para o ano de 2021, mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. Em reunião com governadores do Nordeste neste domingo, o ministro da Saúde acertou que as 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que serão compradas pelos governadores da região, vão ser integradas ao Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas para todo o país. O mesmo, de acordo com Pazuello, deve acontecer com doses compradas por outros estados e municípios. A estimativa do ministro Pazuello é vacinar todos os brasileiros do grupo prioritário até maio e, a partir daí, começar a imunização de outros grupos da população. A partir daí, são todas as outras idades, todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. Todos aqueles que foram voluntários a serem vacinados, tiverem mais de 18 anos, e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. Em São Paulo, o governador João Dória, do PSDB, garantiu em coletiva de imprensa que o transporte público do estado não sofrerá alterações com as novas medidas de restrição.
Vamos então agora até o Palácio dos Bandeirantes, aqui na capital paulista, acompanhar o que disse o governador João Dória em relação ao transporte público, que tem preocupado por demais não só a população, mas também as empresas, porque os seus funcionários estão sofrendo demais. Na tela do 8 News. O sistema de transportes do estado de São Paulo, ou seja, o sistema de trilhos, CPTM e metrô, não terá alteração e não haverá redução na oferta de transporte. Volto a repetir, não haverá alteração nem redução na oferta de transportes públicos que compete ao governo do estado de São Paulo, ou seja, os trens da CPTM e os trens do metrô, o sistema metroviário e o sistema de trem ferroviário na capital de São Paulo e na Grande São Paulo, sob responsabilidade do estado, não haverá nenhuma alteração. E nós recomendamos que as prefeituras da região metropolitana, interior e litoral também não reduzam a oferta de ônibus ou outros tipos de transporte público para a população. A direção da equipe científica da Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina contra a Covid-19, descartou aí qualquer relação entre coágulos sanguíneos e o imunizante, após vários países suspenderem aí a utilização do fármaco. Entenda um pouco mais agora na reportagem a seguir todos os detalhes sobre esse assunto em mais uma reportagem na tela do 8 News. Roda. Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. É o que afirma Andrew Pollard, diretor da equipe científica da Universidade de Oxford que desenvolveu o fármaco. O rumor fez vários países suspenderem a aplicação do imunizante. Segundo ele, há provas muito tranquilizadoras de que não existe um aumento no fenômeno de trombose no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até o momento. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de nações que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca Oxford como medida preventiva. O laboratório também reiterou em uma nota de que não há evidências de aumento dos coágulos sanguíneos causado pela vacina, após analisar os resultados de 17 milhões de doses. A AstraZeneca afirma que os 15 casos de trombose venosa profunda e os 22 de embolia pulmonar registrados entre pessoas imunizadas representam um percentual muito menor do que seria esperado que ocorresse naturalmente em uma população geral. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Agência Europeia de Medicamentos dizem que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina AstraZeneca. Muito bem, com todas essas notícias iniciais, nós fechamos assim o nosso primeiro bloco do 8 News. Nós vamos aí para um rápido intervalo e na volta você confere os seguintes assuntos. Cães treinados combatem a Covid-19 e ainda, Vaticano esclarece que a homossexualidade é pecado. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte do 8 News de hoje. Então não sai daí, fica por aí que nós estamos te esperando. Fica com a gente, eu já volto. Olá, veja agora o que virou notícia no dia de hoje. Ministro da Saúde diz que o Brasil comprou mais de 560 milhões de vacinas. Dória garante que o transporte público do estado de São Paulo não sofrerá alterações com as novas medidas de restrição. Economia. BNDES tem lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Vaticano esclarece que homossexualidade é pecado. Confira ainda nesta edição. Cães treinados combatem a Covid-19. Essas e outras notícias que foram destaque no dia de hoje, você confere a seguir. Quarta-feira, 17 de março de 2021, verão brasileiro. Acompanhe, a partir de agora, a edição de hoje do 8 News.
Bem-vindos à edição de hoje do 8 News aqui na TV 8. Terminando aí mais uma jornada de trabalho e, claro, sempre com aquele tempo para ficar muito bem informado. Obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaque às notícias sobre a Covid-19 e muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando a todos aí com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos parceiros que transmitem aí o nosso editorial, a TV 8 de Porto Velho, lá em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E abrimos o editorial de hoje em nossa cobertura especial sobre a pandemia de Covid-19. E a notícia vem de Brasília. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil contratou para este ano mais de 560 milhões de doses contra a Covid-19. Além disso, ele afirmou também que outros 13 milhões estão em negociação com o laboratório norte-americano Moderna. Ainda segundo o ministro, todos os brasileiros devem estar vacinados até o final do ano. Confira então todos os detalhes sobre esse assunto em nossa cobertura especial sobre a pandemia de Covid-19 e também em nossa reportagem inicial na tela do 8 News. Acompanhe. A partir desta quarta-feira, a Fiocruz entregará as primeiras vacinas produzidas pela instituição aqui no Brasil com matéria-prima importada para o Programa Nacional de Imunizações. Até o fim da semana, serão 1.800.000 doses disponíveis para o Ministério da Saúde distribuir aos estados. E as entregas semanais do Instituto Butantan continuam. Nesta segunda-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde mais 3.300.000 doses da Coronavac, também com ingrediente farmacêutico ativo importado. Ao todo, o Brasil já contratou mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o ano de 2021. Outros 13 milhões de doses do laboratório americano Moderna estão em fase de negociação. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, 562 milhões de doses para o ano de 2021, mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. Em reunião com governadores do Nordeste neste domingo, o ministro da Saúde acertou que as 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que serão compradas pelos governadores da região, vão ser integradas ao Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas para todo o país. O mesmo, de acordo com Pazuello, deve acontecer com doses compradas por outros estados e municípios. A estimativa do ministro Pazuello é vacinar todos os brasileiros do grupo prioritário até maio e, a partir daí, começar a imunização de outros grupos da população. A partir daí, são todas as outras idades, todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. Todos aqueles que foram voluntários a serem vacinados, tiverem mais de 18 anos, e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. Em São Paulo, o governador João Dória, do PSDB, garantiu em coletiva de imprensa que o transporte público do estado não sofrerá alterações com as novas medidas de restrição. Vamos então agora até o Palácio dos Bandeirantes, aqui na capital paulista, acompanhar o que disse o governador João Dória em relação ao transporte público, que tem preocupado por demais não só a população, mas também as empresas, porque os seus funcionários estão sofrendo demais. Na tela do 8 News. O sistema de transportes do estado de São Paulo, ou seja, o sistema de trilhos, CPTM e metrô, não terá alteração e não haverá redução na oferta de transporte. Volto a repetir, não haverá alteração nem redução na oferta de transportes públicos que compete ao governo do estado de São Paulo, ou seja, os trens da CPTM e os trens do metrô, o sistema metroviário e o sistema de trem ferroviário na capital de São Paulo, na Grande São Paulo, sob responsabilidade do estado, não haverá nenhuma alteração. E nós recomendamos que as prefeituras da região metropolitana, interior e litoral também não reduzam a oferta de ônibus
ou outros tipos de transporte público para a população. A direção da equipe científica da Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina contra a Covid-19, descartou aí qualquer relação entre coágulos sanguíneos e o imunizante, após vários países suspenderem aí a utilização do fármaco. Entenda um pouco mais agora na reportagem a seguir todos os detalhes sobre esse assunto em mais uma reportagem na tela do 8 News. Roda. Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. É o que afirma Andrew Pollard, diretor da equipe científica da Universidade de Oxford que desenvolveu o fármaco. O rumor fez vários países suspenderem a aplicação do imunizante. Segundo ele, há provas muito tranquilizadoras de que não existe um aumento no fenômeno de trombose no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até o momento. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de nações que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca Oxford como medida preventiva. O laboratório também reiterou em uma nota de que não há evidências de aumento dos coágulos sanguíneos causado pela vacina após analisar os resultados de 17 milhões de doses. A AstraZeneca afirma que os 15 casos de trombose venosa profunda e os 22 de embolia pulmonar registrados entre pessoas imunizadas representam um percentual muito menor do que seria esperado que ocorresse naturalmente em uma população geral. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Agência Europeia de Medicamentos dizem que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina AstraZeneca. Muito bem, com todas essas notícias iniciais, nós fechamos assim o nosso primeiro bloco do 8 News. Nós vamos aí para um rápido intervalo e na volta você confere os seguintes assuntos. Cães treinados combatem a Covid-19 e ainda, Vaticano esclarece que a homossexualidade é pecado. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte do 8 News de hoje. Então não sai daí, fica por aí que nós estamos te esperando. Fica com a gente, eu já volto. Muito bem, estamos de volta com o 8 News e vamos continuar aí com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo, que movimentaram até agora o dia de hoje. E vamos à previsão do tempo. Região Sudeste. Tempo seco no Nordeste e Oeste de Minas Gerais. Demais áreas da região, sol e aumento de nuvens e também pancadas de chuva isolada com raios. Agora, com dados fornecidos pelo Climatempo, vamos ver como será a quinta-feira em São Paulo e em algumas regiões metropolitanas, começando pela nossa querida capital. Olha só, a quinta-feira começa com 20 graus, temperatura mínima aí para o dia, o sol forte que vai brilhar durante toda a manhã e boa parte da tarde leva os termômetros aí a 30 graus e também traz consigo uma boa pancada de chuva no final da tarde e início da noite. A umidade relativa do ar em São Paulo na quinta-feira vai girar aí em torno de 70%. Saindo de São Paulo, vamos para o ABC Paulista, Santo André, que começa o dia com 20 graus de temperatura mínima, mas com a abertura do sol, é claro, a temperatura vai subir e bastante, atingindo aí 28 graus no período da tarde, que também traz, neste período, muita chuva para essa região a qualquer momento. A umidade relativa do ar em Santo André, na quinta-feira, vai girar em torno dos 70%. De Santo André, vamos para a região oeste, Barueri, 21 graus a temperatura mínima e 31 graus a temperatura máxima nessa região. Dia quente, que começa com muito sol, que se estende aí durante toda a manhã e boa parte da tarde. E aí sim, o céu carregado abre espaço aí para uma chuva forte a qualquer momento nessa região. Umidade relativa do ar gira em torno de 88% na quinta-feira em Barueri. Saindo de Barueri, nós vamos para Guarulhos, mínima de 19, máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar em 75%. Guarulhos começa com muito sol e ao longo do dia as nuvens vão se formando e há previsão de chuva forte a qualquer momento. De Guarulhos,
a gente sai dessa cidade e vai para Mogi das Cruzes, mínima de 19 e máxima de 29 na quinta-feira. Com uma boa umidade relativa do ar, que gira em torno de 97%, o dia começa com muito sol e com formação de nuvens carregadas, o que vai trazer para Mogi das Cruzes, na quinta-feira, chuva forte a qualquer momento a partir da metade da tarde até o final da noite. E para encerrar a nossa previsão, nós vamos até a cidade de Jandira. Quinta-feira, mínima de 19, máxima de 30 graus, sol forte durante toda a manhã e há previsão de chuva no período da tarde. Umidade relativa do ar em Jandira, girando em torno de 88% na quinta-feira. Tá aí, então, a previsão do tempo para a quinta em algumas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo aqui, claro, a nossa querida capital. Continuando com o editorial de hoje, e aproveitando que estamos falando aí sobre o clima e o tempo, a cidade de Pequim, na China, tem a pior tempestade de areia em 10 anos. E nos Estados Unidos, uma perigosa tempestade de inverno atingiu o oeste do país e fechou o aeroporto de Denver. Na tela do 8 News, em mais uma reportagem, num pequeno giro internacional que você confere a seguir. Roda. A nevasca atingiu a região oeste dos Estados Unidos, incluindo Denver e as Montanhas Rochosas. Em algumas áreas caiu até 1 metro de neve. A tempestade deixou motoristas presos e fechou grandes rodovias. O aeroporto de Denver, o quinto mais movimentado dos Estados Unidos, precisou bloquear todas as 6 pistas. Centenas de voos foram cancelados. Também em Denver, escritórios do governo ficaram fechados hoje por causa das condições climáticas extremas. A neve pesada e úmida comprometeu o fornecimento de energia. No Colorado, mais de 50 mil pessoas ficaram sem luz. Já em Pequim, na China, o problema foi uma tempestade de areia, a maior em uma década. E toda essa areia fez a cidade amanhecer envolta numa nuvem de poluição. Em algumas áreas, a visibilidade foi reduzida a 300 metros. A concentração de partículas finas no ar estava bem acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, as autoridades suspenderam as atividades ao ar livre e recomendaram o uso de máscaras. Cerca de 1/5 dos voos que partiriam ou chegariam à região foram cancelados. A tempestade de areia é resultado de fortes ventos vindos do deserto de Gobi e partes do noroeste da China. E a previsão é de que ela desapareça até a próxima quinta-feira. Após uma década de violência extrema que causou aí uma tragédia humanitária colossal, transformando aí a guerra na Síria em um dos conflitos mais terríveis do início deste século, os combates diminuíram de intensidade, mas as feridas permanecem abertas e a paz, infelizmente, está longe de aparecer no horizonte. Direto da Síria, em mais uma reportagem internacional, você vai conferir um pouco sobre essa história que completa aí 10 anos. Roda. A guerra na Síria já dura anos. Um dos conflitos mais terríveis do século deixou um rastro de extrema violência e uma colossal tragédia humanitária sem esperança imediata de reconstrução ou reconciliação. Em 2011, o regime de Bashar al-Assad parecia desmoronar em meio à Primavera Árabe que passou por várias nações, encerrando ditaduras que ocuparam o poder por décadas. As manifestações iniciais sírias apoiaram levantes no exterior, mas um grupo acendeu o pavio interno com uma mensagem contra o presidente pendurada na parede de uma escola. A prisão e tortura dos jovens provocaram indignação. No dia 15 de março de 2011, a mobilização se espalhou por todo o país com protestos simultâneos e o governo não economizou no contra-ataque. Não é segredo, a Síria está sendo vítima de uma conspiração que vem de outros países, mas também de alguns esquemas internos. Esta conspiração é diferente na forma e no tempo do que ocorre no mundo árabe. A ferocidade da repressão surpreendeu até os oponentes mais engajados. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, em uma década, cerca de 400 mil pessoas morreram. A maioria das 117 mil vítimas civis foi morta pelo regime. Damasco, que ignorou as críticas internacionais, usou armas químicas, barris de explosivos lançados do ar em bairros residenciais e táticas de cerco para matar feudos rebeldes de fome. Hospitais e escolas também foram vítimas de bombardeios do governo.
After 10 years of war, Syria today has been... Após 10 anos de guerra, a Síria foi quase completamente dizimada. Hospitais e escolas foram destruídos, vidas foram perdidas e a economia está destruída. Embora o presidente sírio Bashar al-Assad permaneça no poder, a realidade é que a maioria dos sírios sofre, seja em áreas sob controle do governo ou em áreas sob controle de grupos de oposição. Assediada por meses, a cidade de Alepo e mais tarde Guta Oriental, perto de Damasco, foram recapturadas ao custo de milhares de mortes. De uma população de 22 milhões de pessoas, metade fugiu, gerando o maior deslocamento humano por um conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Uma parte desses sírios vive em campos miseráveis dentro do país. Estima-se que 5 milhões e 600 mil optaram pelo autoexílio, dos quais mais de 3 milhões e 600 mil se refugiaram na Turquia. Fugimos do regime de Assad. Se nos disserem que ele caiu, você não vai encontrar um sírio na Turquia. Você vê os sírios donos de loja nesta rua, eles deixariam tudo e voltariam para a Síria imediatamente. O caos da guerra também permitiu a expansão do Estado Islâmico, uma das organizações mais sanguinárias do jihadismo moderno. O grupo centralizou a atenção internacional, deixando os rebeldes que lutavam contra as forças de Assad sem apoio estrangeiro. Para defender seus respectivos interesses, Washington e Teherã enviaram soldados à Síria, assim como para a Turquia e Rússia. Atualmente, Bashar al-Assad, de 55 anos, permanece no poder. O regime controla cerca de 2/3 do território, que abriga as principais metrópoles, e apenas 15% das fronteiras. Depois de acumular derrotas, jihadistas e rebeldes se mudaram para a região de Idlib, seu último grande reduto. Desde março de 2019, existe uma trégua com o regime que é respeitada internacionalmente. Embora o saldo em perdas humanas em 2020 seja o mais baixo desde o início da guerra e os combates tenham sido significativamente reduzidos, a economia síria está devastada, com 60% da população em carência alimentar. O regime reluta em abrir a porta para organizações internacionais que possam ajudar a relançar a economia. Enquanto isso, a Síria segue um campo de guerra entre Irã e Israel, que continua a atacar posições de grupos pró-iranianos ou do Hezbollah em solo sírio. Para crianças como Al-Luan, a guerra é tudo que conhecem. A geração de Al-Luan cresceu à sombra da revolução, cresceu sob extrema violência. Não podemos compará-la a qualquer outra geração. Eles vão continuar com a revolução porque cresceram assim. Eles descobriram o mundo rodeado pelo som de projéteis e bombas. Nossa casa foi atingida por tiros e bombas mais de uma vez. Al-Luan perdeu a mãe em um bombardeio. Os sírios vão às urnas nas eleições presidenciais deste ano. No poder desde 2000, Assad deve facilmente conquistar um 4º mandato. Encerrando esse giro internacional, nós vamos falar agora sobre uma curiosidade. E ela vem lá do sul da Coreia. Você já imaginou uma cidade toda roxa? Sim, ela existe. E, na verdade, são duas ilhas da Coreia do Sul. Vamos conhecer? Então, de olho na tela do 8 News, em mais uma reportagem especial contando um pouco sobre essa história para lá de interessante. Roda. Quase tudo nas ilhas de Banwol e Bakji é roxo. Os telhados das casas têm diferentes tons de violeta, assim como as estradas e as pontes. As pequenas e tranquilas ilhas têm pouco mais de 100 habitantes e foram escolhidas para um projeto turístico. Desde 2015, o condado de Shinan investiu mais de 4 milhões de dólares, mais de 22 milhões de reais, para tornar as ilhas roxas, incluindo a pintura lilás de mais de 28 mil metros quadrados de telhados. Os residentes abraçaram o projeto. Idosos usam roxo dos pés à cabeça. Essa moradora de 88 anos disse que vestir algo com a cor a deixa feliz. Os restaurantes também entraram na onda. Eles oferecem até arroz roxo. A ideia deu certo. Os locais viraram atração turística. A campanha, que começou oficialmente em 2019, já atraiu quase 500 mil pessoas. Os turistas que usam a cor temática têm entrada gratuita nas ilhas. Essa visitante coreana de 56 anos ficou encantada. Disse que as ilhas são mágicas, parecem contos de fadas.
굉장히 환상적인 것 같아요. Além de aproveitar o dia nas ilhas, vale a pena admirar o pôr do sol e as luzes que iluminam a noite. Todas roxas, é claro. Muito bem, com mais essas notícias iniciais, nós fechamos assim mais um bloco do 8 News. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere os seguintes assuntos. Entenda a diferença entre a fase vermelha e a fase emergencial do Plano SP. E ainda, economia, o BNDES tem um lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Nós voltaremos em instantes com a reta final do 8 News de hoje. Então, não sai daí. Eu vou tomar um café e eu já volto. Fica com a gente. Estou te esperando. De volta com o 8 News, vamos continuar aí com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo na reta final da edição de hoje. Fase vermelha versus fase emergencial. Muita gente ainda não entendeu qual é a diferença entre essas duas fases do Plano São Paulo. Na reportagem a seguir, a secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a senhora Patrícia Ellen, explica essa diferença. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes, aqui na capital paulista, ouvir o que a Patrícia Ellen tem a explicar sobre a diferença entre essas fases. Acompanhe. Para que possamos reduzir a circulação de pessoas, fizemos uma revisão dos serviços essenciais e para que possamos, em alguns serviços, interromper suas atividades e, em outros, reduzir a circulação de pessoas através do processo de entrega, revisando a delivery e, olhando setor por setor, percebemos que alguns podem ter suas atividades temporariamente interrompidas, como a venda de materiais de construção, atividades religiosas, atividades esportivas. Alguns outros setores, por outro lado, podem ter a aplicação do teletrabalho com mais intensidade. Nós vemos que em alguns setores, como por exemplo o setor de escritórios, o setor de telecomunicações, nós ainda temos uma atividade muito grande nos departamentos administrativos. Temos uma oportunidade agora de praticar o teletrabalho nesses setores. Repartições públicas são um outro exemplo. Nessas repartições, para serviços que não são essenciais e que podem ser atendidos através do home office, há agora uma obrigatoriedade do teletrabalho. Com isso, também podemos reduzir a circulação das pessoas e aumentar a segurança de todos na contenção da pandemia. O assunto agora é sobre economia. Em 2020, o BNDES registrou aí um lucro recorde de mais de 20 bilhões de reais. Entre as ações do banco, apoio a mais de 460 mil pequenas e médias empresas durante toda essa pandemia. Acompanhe então em mais uma reportagem na tela do 8 News para que você fique por dentro deste assunto. Roda! Lucro recorde, despesa sob controle, inadimplência de quase 0% e auxílio econômico contra os efeitos da Covid-19 definem a atuação do BNDES em 2020, ano em que mais de 460 mil empresas de médio e pequeno porte foram apoiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Segundo o balanço, pela primeira vez em sua história, o banco deu prioridade a esse segmento. O total de empresas atingidas, impactadas por esses produtos, superou a marca de 460 mil empresas, mais de 10 milhões de empregos beneficiados. O BNDES liberou quase 65 bilhões de reais em financiamentos e teve um crescimento de 17% em relação a 2019. 52% desse valor foi direcionado a médias, pequenas e microempresas. Além disso, o banco registrou lucro líquido recorde de quase 21 bilhões de reais em 2020, alta também de 17% em relação a 2019, mesmo no ano de pandemia, resultado puxado pela oferta de ações da Petrobras e das empresas Vale e Suzano. As medidas na área da saúde para combater a crise sanitária somaram quase 156 bilhões de reais em 2020, incluindo um repasse de 20 bilhões de reais para o FGTS. Fomos capazes de inovar, empreender e aprender. Seguimos firmes no nosso propósito. Sabemos que o momento ainda é delicado, seja no aspecto sanitário, e seja nas condições econômicas que o país vive,
mas o BNDES continua à disposição e de prontidão para atuar sempre que necessário. E antes de encerrar a edição de hoje do 8 News, nós vamos aí a uma última reportagem. O imposto de renda deste ano tem novidades por causa da Covid-19, principalmente para quem recebeu o auxílio emergencial ou teve aí redução salarial no ano passado. Entenda um pouco mais sobre essas mudanças agora na tela do 8 News. Lembrando que está na hora de tirar toda aquela papelada da gaveta e começar a preparar a sua declaração do imposto de renda. Não vai deixar para a última hora. Acompanhe. Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de renda. Olha quem já está aí, ele mesmo, o leão. Essa foi a campanha que a Receita Federal fez em 1979, que deu origem a esse apelido para o imposto de renda. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar. Estão obrigados a apresentar a declaração os contribuintes que receberam em 2020 mais de R$ 28.559,70. Os que possuem bens que valem mais do que R$ 300 mil. Os que receberam mais de R$ 42 mil em rendimentos não tributáveis ou isentos, além de produtores rurais com renda superior a R$ 142.798,50. E é bom ficar atento às novidades da declaração este ano, viu? Quem recebeu o auxílio emergencial e também rendimentos tributáveis, que são salários, pensão, aluguéis, acima de R$ 22.847,76, está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. O valor do auxílio emergencial é um rendimento tributável e deve ser declarado na ficha de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica. E se você teve redução de salário, também é bom prestar atenção. Parte dos rendimentos dela foram pagos pela empresa, uma parte reduzida, e devem continuar sendo declarados como rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica da empresa, da fonte pagadora que pagou, e a parte que o governo complementou também é um rendimento tributável, deve ser declarado também na ficha de rendimentos tributáveis, porém com o CNPJ do Ministério da Economia. Para tirar outras dúvidas, acesse receita.economia.gov.br. Faça a juntada de documentos de todos os seus rendimentos auferidos no ano calendário anterior. Isso faz com que ele ganhe tempo para que seja apresentada a sua declaração com mínimo de erros e possíveis falhas. Muito bem, mais uma missão cumprida. Com todas essas informações, a edição do 8 News de hoje fica por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e agora que você está muito bem informado, faz o seguinte, continua com a nossa programação. Eu espero você na próxima edição do 8 News, amanhã, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Até mais.